para mais uma aula de geografia com o tema globalização e redes da economia global. Na verdade, o exercício, como vocês já sabem, para tentar avaliar minimamente o quanto vocês conseguiram absorver do conteúdo. Estou falando até errado já. Ok, primeira questão, logo uma pedrada aí. Analise atentamente o fragmento abaixo para responder a questão. O investimento não se limita geograficamente, o capital é gerenciado durante 24 horas por dia, em mercados financeiros globalmente integrados. Bilhões de dólares cruzam os oceanos e continentes em segundos. Como assim o dinheiro que cruza é? Vamos entender. As tecnologias de informação não só permitiram a atuação das empresas em diversas partes do mundo, de maneira virtual, sem ter necessidade de constituir bases físicas de operação, como tornaram esses volumosos fluxos de recursos inatingíveis por mecanismos estatais de regulação. Passou simplesmente a admitir que o Estado não estaria mais em condições de exercer um atributo essencial da soberania, fazer política monetária e fiscal. Tá, o que é que significa isso? Vamos tentar entender para responder de maneira precisa. Eu vou apontar a questão correta. Vou dar o tempinho, vocês pausam o vídeo quando quiser para tentar ler e responder. E a letra D é a correta. Por quê? As empresas transnacionais, ou seja, multinacionais, tendem com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação a firmar parcerias com os governos de seus estados de origem, com o objetivo de evitar especulações financeiras. Não. Só lembrando que globalização é defensora, para quem prestou atenção na aula, do neoliberalismo, ou seja, cada vez mais uma menor intervenção do Estado. Letra B. O desenvolvimento de novas tecnologias de informação permite aos Estados exercer um maior controle sobre as atividades econômicas e financeiras, impedindo que grupos financeiros privados dominem o capital do país. Não, gente, é neoliberalismo, portanto, Estado não entra na jogada. Na verdade, é exatamente o caminho oposto, de cada vez menos o Estado intervir na economia. Letra C. Graças às novas tecnologias de informação, o gerenciamento do capital investido em países distantes dos centros físicos das grandes empresas é feito exclusivamente pelos grupos detentores dessas tecnologias. Não. Graças às novas tecnologias, o gerenciamento do capital investido é feito exclusivamente pelos grupos detentores dessa tecnologia. As tecnologias são disseminadas. Por exemplo, se eu for um pequeno empresário e instalar um conjunto de câmeras na minha empresa, eu posso monitorá-la 24 horas por dia, sem necessariamente ser o dono dessa tecnologia. Ela é vendida como qualquer outra mercadoria. Letra D. As novas tecnologias de informação permitem às empresas atuarem em várias partes do mundo sem necessidade da presença física, como falei, de presença física, além de dificultarem o controle do Estado sobre essas atividades financeiras. Se você não pode necessariamente invadir fisicamente um país, você, no mínimo, está lá de maneira virtual, né? Letra E. A necessidade de redução de custos com a produção leva grandes grupos econômicos e financeiros a procurarem instalar suas empresas em regiões onde a mão de obra especializada é mais barata. Isso está correto, mas não tem nada a ver com o enunciado, né? Então, vamos partir para a segunda questão. Mais uma pedrada. A globalização é interpretada como um processo impulsionado. Um processo impulsionado fundamentalmente pela concorrência em busca de maior competitividade e de mercados consumidores, uma empresa disputando com a outra, evidentemente com seu produto de melhor qualidade, pelo menos teoricamente. Tal competição, por sua vez, tem sido dinamizada e condicionada pela revolução científico-tecnológica. Além disso, o processo de globalização tem sido apresentado como fenômeno de abertura simultânea das economias nacionais, abertura simultânea das economias nacionais, a qual teria como resultado uma mundialização homogeneizada,
Contudo, a globalização é seletiva por visar determinadas regiões, atividades e segmentos sociais a serem integrados mundialmente. Desta forma, enquanto certas áreas e grupos são integrados globalmente, outros são excluídos desta gigantesca transformação, conduzindo a uma diversificação cada vez maior do espaço mundial e agravando ainda mais a concentração de riqueza em termos nacionais e sociais. Sobre o processo de globalização ocorrido nos anos de 1990, da quarta revolução industrial, o capitalismo informacional, assinale a única alternativa correta. A revolução técnico-científica permitiu uma concorrência mais harmoniosa nos mercados consumidores. Que lindo! A maior competitividade e a abertura das economias mundiais contribuíram para a distribuição mais igualitária da riqueza entre os países. A globalização da economia é um processo seletivo que beneficia algumas nações e classes sociais e prejudica outras. Letra D. A abertura da economia e a revolução técnico-científica produziram a competitividade e a concorrência, prejudicando os mercados consumidores. Será? A globalização reduziu o comércio internacional, forçando o nacionalismo político e o protecionismo econômico. Tá meio que evidente aí qual é a resposta correta, né? Nenhuma delas, com exceção da letra C, defende uma igualdade promovida pela globalização. A única igualdade, digamos assim, é que todos os países são capitalistas. Aí realmente é igual, com exceção de Cuba, que é socialista, né? E China, que é socialismo de mercado, que, enfim, eu tenho minhas dúvidas se continua sendo socialista. Terceira questão. O império está se materializando diante de nossos olhos. Nas últimas décadas, a começar pelo período em que regimes coloniais eram derrubados, e depois em ritmo mais veloz quando as barreiras soviéticas ao mercado do capitalismo mundial finalmente caíram. Vimos testemunhando uma globalização irresistível e irreversível de trocas econômicas e culturais, juntamente com o mercado global e com circuitos globais de produção, surgiu uma ordem global, uma nova lógica e estrutura de comando, em resumo, uma nova ordem de supremacia. O império é a substância política que, de fato, regula essas perguntas globais, ou permutas, desculpa. O poder supremo que governa o mundo, o dinheiro, a economia. No texto, Hard e Negri buscam expressar com o conceito de império o fato de que, no mundo contemporâneo, a política, qual a função dela? Buscar inaugurar um Estado único em que o poder será compartilhado globalmente? Letra B. Está em todo o mundo sob o controle imperialista dos Estados Unidos da América? Lembremos que estamos falando aqui especificamente da economia. Foi desvinculada de toda a pressão econômica e atingiu um novo grau de supremacia? Voltou a um quadro colonialista em que grandes potências dominam outros países? Letra E. Tende a se articular em diversos níveis com um novo cenário global e totalizante? Qual a alternativa correta? Letra E. Tende a se articular em diversos níveis, ou seja, em construção de várias redes tecnológicas de comunicação, tecnológicas, sobretudo em função da comunicação e dos meios de transporte. Mas há uma hierarquia nessa globalização. Quarta questão. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre os demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária, um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa, assim defende Milton Santos no seu livro Por uma Outra Globalização. Um conceito para o setor produtivo e outro para o mundo do trabalho, advindas
das transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais, diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados, concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal, automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego? Qual será a questão correta? Letra E, lindos. Existe um conceito chamado desemprego estrutural, quando propositalmente a massa de desempregados é utilizada para pressionar a massa de pessoas empregadas, como literalmente uma forma de impor aos que estão trabalhando sob ameaça uma jornada de trabalho que seja, digamos assim, no nível do agrado dos empregadores. Analisando rapidamente, eliminação das vantagens locacionais, não. Ampliação da legislação laboral, muito menos. Legislação que vai proteger o trabalhador, não. Limitação dos fluxos logísticos, quem está estudando logística, não sei se está. Mas como é que limita a logística, ou seja, o fluxo de mercadorias? Fortalecimento de associações sindicais? Não. Favorecer o trabalho? Não. Diminuição do investimentos industriais? Muito menos. Não vou nem completar a leitura. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal? Bem menos ainda. Pelos grandes empresários, aumentaria a jornada semanal de trabalho. Quinta questão. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho, se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina para cavoucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação, até que conheceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade. A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de monitoramento da produção, valorização do preço da terra, correção dos fatores climáticos, divisão de tarefas na propriedade, estabilização da fertilidade no solo? Qual será? Letra A, monitoração da produção. Aliás, uma das questões que nós tratamos acima fala exatamente disso, monitorar para produzir de maneira mais eficiente. Sexta questão. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas como a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Eric Hobsbawm. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é a qual? Criação de uniões aduaneiras, difusão de padrões culturais, melhoria na infraestrutura de transportes, supressão das barreiras para a comercialização, organização de regras nas relações internacionais. Essa aí tá bem fácil, né, gente? E melhoria na infraestrutura de transporte, né? Como é que as mercadorias e as pessoas vão circular pelo mundo? Sétima questão. O índio do Xingu, desculpa a pronúncia incorreta, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive na mesma realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno.
Isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua comunidade, que, de fato, são os seus. Ao comparar essas diferentes sociedades, em que contexto histórico verifica-se que pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural? O índio assiste o índio assiste do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los porque não pertence à sua cultura? Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações? Os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada da realidade? A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong mais ricos vivem de acordo com o presente? Qual será a alternativa? Letra C, meus lindos. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações. Muito embora seja essa é uma questão delicada para você, digamos assim, interpretar e escolher a alternativa correta. Temos acesso à mesma informação. A minha crítica em relação à própria questão, muito embora ela é interessante, por isso que eu coloquei ela aqui, é que nem todos realmente têm acesso à informação via internet, por exemplo. Mas, de fato, pessoas de culturas diversas pelo mundo, quando têm acesso à informação, compartilha, se quiser, como, por exemplo, se a pessoa quiser gravar um rito específico da sua cultura, ela grava e posta no YouTube. É um compartilhamento do seu hábito cultural. Oitava questão. Universidade Federal do Amazonas. São características da globalização. A adoção do toyotismo como modelo para a reorganização da produção, a restrição dos mercados e a valorização tecnológica, o estabelecimento de redes comerciais com valorização do capital mercantil e o aumento do controle estatal na economia, a adoção de políticas neoliberais, a desregulamentação da economia e diminuição dos índices de robotização na indústria, a dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas, a formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o avanço do capital financeiro? Vamos para a resposta correta. Letra E. Não que ela seja, digamos assim, explicitamente a correta, mas as outras mostraram características que as colocaram como incorretas. A adoção do toyotismo como modelo para a organização da produção e restrição dos mercados. Restrição? Não sei quem sabe o significado, mas é literalmente limitar os mercados. Então, incorreta. O estabelecimento de redes comerciais está certo, com a valorização do capital mercantil, está tudo bem, e o aumento do controle estatal, é neoliberalismo, já falei, então não tem nada de controle estatal na economia. Letra C. A adoção de políticas neoliberais, está certo. A desregulamentação da economia, desregulamentação, calma aí, ainda tem uma regulamentação, e diminuição dos índices de robotização. A desregulamentação de maneira controlada até que faz parte do jogo neoliberal, que regulamentação sempre parte do Estado. Mas a diminuição dos índices de robotização, isso aí tornou a questão toda errada. A dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas, enfim. Não é que não existam, mas é uma coisa secundária. Não é um fator que é tão relevante assim para os grandes empresários. E formação dos blocos econômicos, integração dos mercados e o avanço do capital financeiro. Aí está certo. Nona questão. Universidade Federal do Ceará. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômica, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto que a maioria das instituições financeiras globais tem sua rede localizada nos países subdesenvolvidos? O avanço das telecomunicações e da informática
e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais? O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais? As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo único de formação de alianças para defender a autonomia política dos países membros? Vamos ver qual é a correta. Letra B. Eu acho relativamente fácil. É só vocês tomarem como exemplo o próprio cotidiano de vocês. Vocês utilizam cotidianamente os meios de telecomunicação tanto para obter informações como para obter mercadorias. Nona e última questão. A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em um sistema mundo de todos os lugares. Esse é um conceito defendido por Fernand Braudel, um historiador francês, e de todos os indivíduos, logicamente, em graus diferentes. Os graus diferentes citados no texto refere-se às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de homogeneização cultural, todo mundo se tornar da mesma cultura, a resistência dos movimentos anti-globalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala mundial, a formação desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política, a impossibilidade da globalização atingir todo o planeta, a incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de desenvolvimento. Resposta certa, a letra C, a formação desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política. O capitalismo está em todos os lugares, mas, digamos assim, os benefícios trazidos por ele é absolutamente desigual pelo mundo. E assim, dou por encerrada mais uma aula, que dessa vez foi um exercício. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.